Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com a série Desvendando a Linguagem JavaScript para falar hoje sobre string. A string JavaScript ela é imutável, então esse é o primeiro grande conceito. Isso é similar também a outras linguagens aí como Java e vale lembrar então que a gente tem que fazer uma operação de reatribuição sempre que a string for modificada, já que ela é imutável. Tá? Outra coisa interessante é que a gente pode usar aspas simples ou dupla, e isso pode ser um grande dilema para os desenvolvedores que estão acostumados com outras linguagens, porque em muitas delas a aspas simples é usada para definir um tipo char, e enquanto a dupla para definir uma string. Em JavaScript, tanto faz usar aspas simples ou dupla, ambas se referem a string. Lembrando que a gente tem aí dois pontos de atenção. Eu não posso começar com simples e terminar com dupla e vice-versa, certo? Porque senão o interpretador vai estar aguardando o fechamento dessa string. E outra coisa muito interessante é que eu posso evitar escapes desnecessários nessa string, já que se eu precisar ter uma aspa simples no interior da string, eu declaro ela como dupla. E aí o contrário também é verdadeiro. Então, lembra disso que é uma boa dica, tá certo? Então, aí na linha 1 a gente tem lá nome igual a Agile Code. Então, ali eu tenho um string, faz, podia ter declarado com aspas simples também, tá certo? E logo na sequência, a partir da linha 3, a gente já tem um pouco do uso da API da string. Então, por exemplo, nome.char@2, eu tenho ali o caractere i, porque começa em 0. Então, 0, 1 e 2, aí eu tenho o caractere i. Charcode at 0, então na posição 0, que é a primeira, eu tenho o A maiúsculo, que é o 65. Recomendo que você dê uma olhadinha na tabela Unicode se você quiser ter mais informações sobre o charcode aí dos nossos caracteres. Na linha 5 a gente tem o concat, então eu estou concatenando a Agile Code com a exclamação, lembrando que eu não estou alterando o nome, eu estou retornando uma nova string, tá certo? Nome.indexOf e, então eu estou pegando o índice do primeiro e. Eu tenho um e na última posição também, agora o primeiro está na posição 4, é o que foi retornado. Na linha 7 eu tenho um replace, então eu também estou substituindo ali a primeira ocorrência de code por exclamação, né? Vale a mesma ideia do concat, eu tenho que fazer a reatribuição. E aí na linha 8 eu tenho o split, então eu estou quebrando na posição e, então ali eu tenho, de uma forma muito lógica, ágil, morreu aquele e, code, morreu o último e, espaço em branco porque eu dividi em 3 partes, tá certo? Vamos explorar um pouquinho juntos agora a nossa API da string, ela é muito rica, tá certo? Então, começando ali pelo char at. Então, vamos lá para o nosso terminal, para o nosso Node.js. Então, eu tenho um var nome igual a Pedro, certo? Olha lá, nome Pedro, nome.char, olha lá, at 2. Então, eu tenho ali, na posição 2, eu tenho a letra D. Depois eu tenho ali, por exemplo, nome.charcodes, olha lá, at 0, olha lá, 80, é o nosso P maiúsculo. E aí a gente tem algumas operações interessantes. Por exemplo, se eu tiver nome e sobrenome, então nome.concat, olha lá, espaço Silva, que interessante. Eu tenho Pedro Silva, lembrando que nome ficou inalterado com Pedro. Vale aquela ideia da imutabilidade. Então, ó, nome é igual a nome.concat, aí sim, aí eu faço Silva, certo? E eu modifiquei para Pedro Silva. Na sequência, pessoal, a gente tem lá indexOf last indexOf. Então, por exemplo, a gente tem nome.indexOf. Então, eu quero saber o índice de E. Então, ali na posição 1 eu tenho o E. Se eu quisesse saber o A, olha lá, posição 10, certo? Outras coisas interessantes, match. Então, nome.match, olha lá, Silva. Então, na posição 6 eu tenho um match, eu encontrei a palavra Silva. Então, eu posso usar, e eu tenho como retorno aí um array em que na primeira posição ali eu tenho a palavra encontrada, seguida por índice e também o input. Vamos falar um pouquinho de replace. Então eu posso fazer a substituição. Então eu tenho Pedro Silva, posso dizer que agora eu tenho nome.replace, olha lá, percebe que eu não vou modificar o original, hein? Silva por Medeiros, olha só. Então
Agora eu tenho um retorno Pedro Medeiros, apesar do original seguir Pedro Silva, tá certo? Outras coisas interessantes aí, olha só que legal. Vamos falar de split, né? Então eu posso ter ali, ó, var nomes é igual, ó que legal, Pedro, ponto e vírgula, Ana, ponto e vírgula, Maria, ponto e vírgula, Carolina, né? Então eu tenho aí vários nomes separados por pontos e vírgulas, e se eu quiser quebrar esses nomes seguindo o padrão pontos e vírgulas, eu posso dizer que eu quero nomes ponto split, legal. Opa. Nomes ponto split, ponto e vírgula, olha lá. Então eu tenho como resultado um array, né, em que os pontos e vírgulas foram removidos, dando lugar aos elementos deste array, certo? Falar um pouquinho agora de substring. Olha que legal. Eu quero fazer agora nome.substring, então, de 0, certo? Até a posição 5. Olha que interessante. Viu que eu retornei Pedro, mas aí você vai pensar assim, poxa, mas espera aí. Posição 5 é o espaço em branco, né? Porque eu começo em 0. Aí que tá, substring é de posição inicial até posição final menos 1. Então, nesse caso, eu tenho de 0 a 4, apesar de ter colocado 5, certo? E aí eu também posso fazer nome.substring. Se eu colocar só o 5 aqui, olha como ele pegou, então, daquela posição em diante. Então, isso quer dizer que se eu não informar o segundo parâmetro, vale da posição até o fim. Percebeu, então, que eu peguei de 0 a 5, peguei Pedro, de 5 em diante, peguei espaço Silva. Beleza? Temos também aí o trim, que remove espaços em branco, né? Então, se eu tivesse ali, ó, nome é igual a Pedro Silva, olha só, nome.trim, né? Então, eu tenho a remoção aí do espaço inicial e final da minha string. Tá certo, pessoal? Então, essa foi a nossa string, tá? Da série Desvendando a Linguagem JavaScript. E aí, na sequência, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre o tipo Boolean.